Ei, gente, que bom que a gente está junto mais uma vez. Que bom saber que você está aí e é um privilégio para mim entrar aí de alguma forma na sua casa, onde você está, para a gente poder ter um tempo juntos, né? Tem sido, apesar de todo momento complexo que a gente está vivendo, tem sido um tempo de muitos aprendizados para nós enquanto igreja local. E eu tenho visto Deus fazer muitas coisas. Eu quero te encorajar a celebrar isso comigo. Hoje nós tivemos um tempo com pessoas que têm nos conhecido nesse momento onde estamos completamente online, pessoas que o que Deus tem feito através e com a gente tem aí convergido com a história dessas pessoas. Então nós temos muito a celebrar. Eu quero também te fazer um pedido nesse momento. Se você conhece alguém, se você sabe de alguém, e eu tenho a tendência a dizer que não é muito difícil a gente conhecer alguém que está passando por isso, que está lidando nesse momento com dificuldades relacionais aí dentro de casa, nesse tempo aí de isolamento, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você copiasse aí o link desse nosso encontro e enviasse para essa pessoa de alguma forma. Vai dar tempo, eu vou aqui beber uma água, porque dessa forma nós podemos abençoar a vida de pessoas. Eu tenho certeza que a reflexão dessa noite pode mudar de fato realidades que estão acontecendo nesse assunto, no que diz respeito a isso, a atrito, a desencontros de pessoas que estão debaixo de um mesmo teto, na mesma casa, nesse momento que a gente está vivendo. A reflexão dessa noite transformou e tem transformado a minha vida, a nossa realidade de casa, enquanto conversávamos acerca de tudo que Deus trouxe ao meu coração para a gente refletir nessa noite. Eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida e quem sabe outras pessoas podem também ser abençoadas. Então faz isso, não perde tempo não, copia aí o link ou então mande um WhatsApp para alguém, liga, olha, acessa aí o nosso encontro, está acontecendo agora, eu tenho certeza e eu creio nisso que Deus vai transformar realidades nessa noite, em nome de Jesus, e eu quero orar por isso nesse momento. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de, mesmo fisicamente distantes, estarmos juntos em unidade, porque é o Espírito do Senhor que nos une. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença aqui onde eu estou e ali onde cada um dos meus irmãos estão nesse momento, Senhor, e nós clamamos para que o poder transformador do Evangelho possa de fato encontrar lugar no meu coração, na minha mente, na minha casa, no coração e na mente de cada um dos meus irmãos nesse momento, em nome de Jesus, amém, amém. Conversando com pessoas, nesse tempo que a gente está vivendo, eu já ouvi pessoas dizerem que está sentindo saudade do chefe, que está sentindo saudade dos colegas de trabalho, está sentindo saudade até daquelas reuniões estressantes, está sentindo saudade da confusão, né, da universidade, sentindo saudade até daquele parente, né, que é difícil, complicado de lidar, mas ao mesmo tempo essas pessoas estão dizendo que não suportam mais, ou que assim, está cada vez mais difícil de suportar as pessoas da própria casa. Então, é um tempo esquisito, né? Sentimos saudade de realidades que vivíamos reclamando e não suportamos mais, ou está cada vez mais difícil suportar os de dentro, os da própria casa. Falando, por exemplo, sobre casais, relacionamentos conjugais, nesse tempo, isolados e estressados, os casais do nosso país, do Brasil, têm brigado muito mais, acredito que do mundo, mas eu tive acesso ao longo dessa semana a um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que relatou que conflitos conjugais aumentaram, e aí preste atenção nesse número, porque é esse número mesmo, 451% após o início das medidas de isolamento social em ocasião aí da Covid-19. 451%.
Mas eu tenho certeza que isso não está acontecendo só entre marido e mulher, porque isso também está acontecendo, por exemplo, entre pais e filhos, entre filhos com os pais, entre irmãos, né, entre os vizinhos. Eu mesmo, onde eu moro num prédio e tem vizinho de baixo. E o vizinho de baixo já ligou algumas vezes ao longo desses quase 90 dias ou 90 dias em que estamos isolados, porque não tem jeito, com criança em casa. Então, está cada vez mais complexo esse negócio do relacionamento entre os que estão mais próximos de nós. E com você, como é que está essa realidade aí, com você, na sua casa, na vizinhança, naqueles que estão mais próximos de vocês? Como que andam os seus relacionamentos nesse tempo de isolamento? Você também é um desses que está com saudade de quem nunca achou que sentiria saudade e não tem suportado mais quem sempre amou, aqueles da própria casa. Isso está acontecendo com você? Olha só que loucura, né? Olha o que o isolamento está fazendo com a gente. Deixa eu perguntar para você, casal. Como é que vocês estão? Marido e mulher, como vocês estão? Como está o relacionamento nesse momento? Deixa eu perguntar para você, filho ou filhos, filha, como que vocês estão ou você está com seus pais, com seu pai, com a sua mãe? Como é que está o relacionamento aí, nesses dias, nesse tempo? Pais, papais e mamães, como anda o relacionamento de vocês com os filhos? Como é que está esse negócio? Irmãos, né? Irmãos já é um negócio bem complexo, né? Como é que está aí? Como que está? Você que tem irmão, você que está com seu irmão, com a sua irmã, como é que anda esse relacionamento? Tudo isso realmente está complexo ou ainda mais complexo nesses dias, no qual nós estamos inseridos. Uma psicóloga chamada Ana Canosa, ela disse o seguinte sobre esse nosso momento. Olha só que interessante. A pandemia é, de modo geral, um fator estressante que ativa as ansiedades e amplifica as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Amplifica as nossas dificuldades e necessidades. No domingo que vem, a gente vai refletir de forma específica sobre a ansiedade. Então, não vou entrar nessa parte da fala dela. Mas hoje eu quero destacar isso que ela diz. A pandemia amplifica as nossas dificuldades ou necessidades. Ou seja, tudo fica mais alto, tudo está mais sensível em mim e no outro. Eu preciso ter consciência disso, de que tudo está mais sensível em mim, de fato está, mas tudo está mais sensível também, por exemplo, na minha esposa, que convive comigo nesse tempo. Inclusive na minha filhinha de 5 anos, tudo está mais sensível também nela. E você precisa saber que isso está também acontecendo com você, mas também está acontecendo com o outro que está com você. Por exemplo, o seu cônjuge. Você precisa ter consciência de que tudo está amplificado, tudo está mais alto, mais sensível em você, mas também nos seus filhos, ou no seu filho, na sua filha, no seu pai, na sua mãe, enfim, no seu irmão, no vizinho. E na prática esse negócio aparece mais ou menos assim. Sabe aquela louça chata que quando você chega do trabalho, você olha para ela e tal, e dá preguiça de lavar naquele momento, você deixa para outro dia. Sabe essa realidade da louça? Então, nesse momento, a louça se transformou num monstro gigantesco. Se o cheiro já não era bom quando a louça fica ali além do que ela deveria ficar, nesse momento, assim, está tudo amplificado, está tudo mais sensível ainda. E aquele mau humor, né? Aquele mau humor básico, né? Que às vezes a gente levanta com ele. Então, esse mau humor, que às vezes passava despercebido, ou às vezes a gente dava uma ignorada, né? Tanto o nosso mau humor quanto o mau humor do outro se tornou uma tortura nesse momento. Porque não dá para escapar. A gente convive o tempo todo com ele. E o barulho do vizinho, aqueles que moram aí em apartamentos, né? Ou até mesmo em condomínios, enfim.
o barulho do vizinho, que às vezes a gente relevava, sabe? Ah, deixa, é só hoje e tal. Então, esse barulho virou um trio elétrico, entendeu? Essa é a sensação. Aquele barulhinho que incomodava, mas a gente deixava para lá, nesses dias tem virado um trio elétrico. E qual tem sido a consequência disso? É aí que está, e é aqui que eu queria chegar. Infelizmente, por tudo estar amplificado mesmo, há algumas pessoas, algumas realidades de casa, e isso tem sido crescente, pesquisas já estão saindo em direção mostrando isso, que tem aumentado o número de decisão por rompimentos relacionais, por rompimentos. Casamentos estão deixando de existir, pessoas têm tomado a decisão, casais estão tomando a decisão no isolamento, na quarentena, de que não dá, de que o melhor é cada um ir para um lado. O número de divórcios pós-isolamento tem crescido em países que já passaram pelo relaxamento, já estão aí voltando de fato a um ambiente, enfim, fora do isolamento. Tem crescido o número de divórcios assustadoramente. De filhos que não suportam mais, que não querem mais ver a cara dos pais. Porque está tudo amplificado. E está mesmo. Inclusive as nossas dificuldades, as nossas necessidades, tudo parece que está mais alto, tudo está mais sensível. Bom, no domingo passado nós refletimos sobre nós mesmos, né? Sobre o autoconhecimento, o relacionamento com o nosso próprio eu. Mas hoje é sobre o nosso relacionamento com o próximo, com o nosso próximo, e eu diria com o próximo mais próximo, com a nossa esposa, você com o marido, com os filhos, com os pais, com o vizinho. Hoje eu quero conversar sobre isso, porque dentro de tudo que envolve as tensões relacionais, para muitos o isolamento tem sido um tempo de desencontros que têm levado a rompimentos. E sabe, o paradoxo de hoje vem para mostrar que nós estamos sim isolados, estamos sim nesse momento complicado, conturbado, estressante, mas não necessariamente perdendo os nossos relacionamentos, não necessariamente rompendo com os nossos relacionamentos. Tem como ser diferente. A questão é como, né? Então, vamos voltar para as Escrituras, vamos voltar para o apóstolo Paulo, para o Paulo que escreveu, quando estava preso, quando estava isolado, uma carta aos Filipenses. Na verdade, as Escrituras trazem algumas outras cartas também escritas pelo apóstolo Paulo, mas a gente está focando ao longo de toda essa série na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, e hoje nós chegamos no capítulo 4, é o último capítulo dessa carta. E o capítulo 4 já está, assim, eu diria, num clima de fechamento da carta, sabe? Ele já está caminhando para o final. Vejam, o versículo 1 do capítulo 4 vai mostrar isso, quando o apóstolo Paulo escreve assim: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor, amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Então, Paulo já está, assim, praticamente se despedindo, dando as últimas palavras, e a gente vai ver que são ainda palavras muito profundas, que trazem muitas lições para as nossas vidas também hoje. E vejam só como o apóstolo Paulo continua. Após ele escrever isso, vejam o que vem a seguir. Versículo 2 do capítulo 4. Diz assim: agora suplico a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Vejam, logo após o apóstolo Paulo então dizer que ama aquela igreja, que aquela igreja é a coroa da sua recompensa, a sua alegria, que não vê a hora de vê-los, tal, o versículo 2 vem e o apóstolo Paulo escreve isso. É uma súplica a essas duas pessoas, Evódia e Síntique. A súplica dele é: resolvam o seu desentendimento. Parece que Paulo ficou sabendo, né, de alguma forma, que essas duas pessoas, são duas mulheres, elas se desentenderam na igreja de Filipe. Se desentenderam. Só um parênteses, né? Ainda bem
que isso não acontece em igreja hoje em dia, né? Ninguém se desentende, é um negócio tranquilo. Mas deixa isso para lá, isso aí é um assunto para outra hora. Mas enfim, talvez pensemos, né, que esse aqui, talvez você pense nisso, eu lendo isso aqui agora, que esse é um acontecimento específico da igreja. Mas é da igreja, a gente está falando da nossa casa ou da igreja? E a questão é, eu e você estamos sendo igreja em casa. Numa perspectiva comunitária, de contato, nós estamos com os da casa, da família. Você está aí com o seu cônjuge, você está aí com os seus pais, com os seus filhos. Enfim, você está aí com gente próxima a você. E Paulo fica sabendo disso, né? Assim, naquela igreja, e eu trago isso para a nossa reflexão de hoje, que estamos sendo igreja em casa. Então sim, esse momento da carta que Paulo escreve lá para aquela igreja ecoa para minha casa. E ecoa para a sua casa. Para a sua casa também. Sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção Paulo escrever esse negócio assim, no desfecho da carta. Ou sobre isso. Porque Paulo está preso. E me chama a atenção o fato de que ele preso, ele dá atenção a algumas coisas que eu diria, numa dinâmica normal de vida, às vezes nós ignoramos. E esse é um assunto que por vezes nós ignoramos. Os nossos desencontros. Pode até ser que para essas duas pessoas citadas aqui por Paulo, e até mesmo por aqueles que são da igreja, que estavam na rotina da igreja, esse negócio de desentendimento seja normal, vai acontecer mesmo. E se acontecer, deixa para lá. Não resolve, deixa para lá. Enquanto eu e você estamos nesse momento de vida, sabe, começa a soar como normal, como senso comum, que os desencontros inevitáveis também levam a inevitáveis rompimentos durante e após a pandemia. Tem a ver com o momento, afinal de contas, está tudo amplificado. As emoções estão mais sensíveis. E aí a gente começa a achar que dentro desse tão chamado e já famoso novo normal, o normal é isso. Dentro desse novo normal, o normal é cônjuges ficarem sem se falar dentro de casa, marido e a esposa não se falam mais, irmãos brigados, os pais brigados com os filhos com os pais. Sabe, parece que isso começa a soar como o normal. E vai ser assim mesmo. Vem cá, olha para mim. Eu queria que você olhasse para mim. Eu quero que a gente ouça a sabedoria bíblica nessa noite. Eu quero que a gente permita, em nome de Jesus, que as Escrituras nos desafiem e que o poder do Espírito transformador e regenerador do Evangelho nos transforme nessa noite. E sabe o que Deus está falando comigo e com você nesse momento, a partir disso que nós lemos, desse trechinho da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses? Sabe o que? Resolvam o seu desentendimento. Resolvam o seu desentendimento. Paulo, preso, está escrevendo essa carta e num determinado momento ele é específico para essas duas pessoas. Resolvam o seu desentendimento. E isso ecoa para dentro da minha casa, isso ecoa para dentro da sua casa. Resolvam o seu desentendimento. Como que a gente faz isso? É importante a gente pensar no como, porque resolver desentendimento pode significar muitas coisas. Eu diria, significa de fato muitas coisas. Há diferentes paradigmas para resoluções ou para o que é que significa resolver um desentendimento, solucionar um desentendimento. Eu quero iniciar pelo paradigma da nossa sociedade. Eu diria que não só um paradigma, mas a proposta da nossa sociedade, que olha e vê no rompimento, por exemplo, uma boa saída, uma boa forma de resolver desencontros, desentendimentos. Pronto. Problema resolvido, solucionado. Rompe. Acaba logo com isso.
Esse é o normal da nossa sociedade. E aqui, deixa eu abrir um parênteses, veja bem, eu não estou me referindo a relacionamentos que de fato, dentro de casa nesse momento, também tem aumentado as pesquisas mostrando que realmente fato e casos de relacionamentos abusivos, violentos, têm crescido também nesse momento. E eu não estou me referindo a isso, ok? Porque sim, se você vive na sua casa e nesse tempo você está vivendo um relacionamento abusivo, violento, se você está sendo violentado, violentada, eu diria, procure uma ajuda imediata. Realmente você precisa sair desse ambiente de violência. Não é disso que eu estou me referindo aqui. Não é disso. Mas eu estou me referindo a uma sociedade que eliminou completamente o conceito de aliança, o conceito de compromisso, o conceito de gratidão pelo outro, pela casa, pelos pais. Filhos que eliminaram completamente essa relação de gratidão com os pais, e isso é tido como normal na nossa sociedade, que não olha mais para relacionamentos como algo feito para durar, com base em compromisso, com base em aliança. Nós somos parte de uma sociedade que supervaloriza como bússola para tomadas de decisões, para direcionar a nossa vida, o coração, sabe? A coisa do sentimento, siga o seu sentimento. Uma sociedade muito bem batizada por um sociólogo já falecido, chamado Zygmunt Bauman, de sociedade líquida. E ele, falando sobre a liquidez da sociedade contemporânea, ele também aponta para relacionamentos, eu diria, ele aprofunda esse conceito muito mais com relação mesmo a relacionamentos. E trazendo um retrato da sociedade contemporânea, ele diz o seguinte, abre aspas, vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E ele continua dizendo o seguinte, o amor líquido é um amor até segundo aviso, o amor a partir do padrão dos bens de consumo. Como que é o padrão dos bens de consumo? Mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação, e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Isso é um perigo, e nós estamos inseridos numa sociedade que olha para a vida e olha para relacionamentos assim, num padrão de bens de consumo. Então, a gente precisa ter cuidado ao adotarmos como paradigma para solucionar os nossos desencontros a proposta da sociedade que nós vivemos, que diz isso mesmo. Rompe, acaba logo com isso. Mas existe uma outra via, e eu quero te encorajar nessa noite a tomar a decisão por essa outra via. Uma via transformadora, um outro paradigma, que é a proposta do Evangelho para a maneira com a qual nós solucionamos e resolvemos os nossos desencontros. E aí eu quero olhar para como é que o apóstolo Paulo vai encorajar aquelas duas mulheres, aquelas pessoas, e a todo o contexto, a toda aquela igreja, a resolver os seus problemas. Eu quero ler com vocês, eu vou ler novamente a partir do versículo 2, eu vou ler até o versículo 5. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Versículo 3, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Eu quero ler só até aqui. Então, enquanto nesse tempo de isolamento, o rompimento tem sido uma saída comum, uma saída sugerida até,
pela sociedade na qual nós vivemos. Rompimento relacional entre as pessoas que estão ficando mais tempo juntas. Marido, mulher, pais, filhos, irmãos. E o Evangelho traz uma outra, e eu diria, paradoxal realidade. Paradoxal realidade. Nós estamos isolados, nós estamos isolados. Mas isso não significa desencontrados em nossas relações mais próximas. Não, não necessariamente. E qual seria o contrário disso, de não estar desencontrado das nossas relações mais próximas, das relações de casa? O contrário é que é possível que o isolamento seja uma temporada de reencontros para a minha vida, com os meus da minha casa, para a sua vida, com os seus da sua casa. Ao contrário de um tempo de desencontros, que o isolamento seja uma temporada de reencontros. Como que esse negócio pode acontecer? É o poder transformador do Evangelho. O Evangelho nos transforma. Nós utilizamos na nossa comunidade essa versão, a NVT, e aqui na versão nós lemos esse desafio, esse pedido do apóstolo Paulo. Resolvam o seu desentendimento. E essa expressão lida, resolvam o seu desentendimento, no texto original, no texto grego, recai sobre uma única palavra, e uma única palavra que tem possibilidades de significado. E eu quero trazer duas possibilidades de significado dessa palavra, que é chegar a uma mesma opinião, ou ainda, concordar a partir de uma mesma opinião. E sabe, tudo isso me faz pensar, essa questão de chegar a uma mesma opinião, de concordar a partir de uma mesma opinião, me faz pensar em algo que é muito falado nos nossos dias, uma palavra: empatia. Empatia. Para chegar numa mesma opinião, para concordar, nós vamos precisar de empatia. A questão é, o que é empatia? Porque muitos falam em empatia numa definição bem simples, como sentir o que o outro está sentindo, sentir a dor do outro, sentir o que o outro sente. E a bem da verdade é que esse negócio é meio utópico. Eu diria, é abstrato demais, esse negócio de sentir o que o outro está sentindo. Eu acredito que a gente possa chorar com alguém que está chorando. Por exemplo, alguém que perde um ente querido, e nós temos total condições de estarmos com essa pessoa, chorarmos juntamente com essa pessoa. Mas o fato de nós chorarmos com aquele que está chorando a perda de um ente querido, não significa que eu estou sentindo toda a profundidade da dor que aquela pessoa está sentindo. Não significa. E muitas vezes, isso que é chamado de empatia. Afirmar que eu sou empático quando eu sinto a dor que o outro está sentindo. Mas para mim, empatia, na verdade, é muito mais como um exercício do que como um sentimento. É uma ação. Que exercício é esse? Que ação é essa? O exercício de intencionalmente olhar para o outro e, antes de reagir, procurar olhar por detrás da ação daquela pessoa. Em outras palavras, ser empático é não apenas olhar para o contexto e me colocar como a única pessoa importante dentro daquilo tudo, mas entender que o outro, que a ação do outro, tem por detrás também as suas demandas. Eu acredito que isso seja olhar de forma empática. Quando eu vejo alguma situação de desencontro que eu tenho com a minha esposa, e antes de reagir a isso, colocando para fora as minhas demandas, as minhas necessidades, eu parar e opa, ela também tem as necessidades dela. Ela está agindo assim porque tem alguma coisa por trás disso. Eu acredito que esse seja um exercício de empatia. E até aqui eu quero citar de novo,
A psicóloga Ana Canosa, quando ela diz a pandemia é de modo geral um fator estressante que ativa ansiedades e amplifica as nossas dificuldades ou necessidades. Empatia é eu começar a perguntar o que esse momento está gerando no outro, não apenas em mim. Quais as dificuldades e as necessidades do outro que estão amplificadas nesse momento, que estão mais sensíveis nesse momento? Isso para mim é um exercício de empatia. Sabe, é muito vago, sempre foi esse negócio de empatia, sentir o que o outro sente. Mas não, comece a olhar para a empatia como sendo esse exercício que você tem condição de fazer, de antes de reagir a um determinado estímulo, a uma determinada fala, antes de você já começar a atropelar tudo com as suas dificuldades, as suas necessidades, comece a parar para pensar que esse momento também está sendo complicado para o outro. Que esse momento também está amplificando as dificuldades e as necessidades do outro, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus pais, do seu vizinho. Agora, eu quero afirmar para você que isso não é fácil, por isso é um exercício. Mas a Bíblia, por meio do que o Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, escreve nessa carta, mostra um caminho real e possível de lidarmos com os nossos desencontros assim, a partir da empatia, a partir de não pensar apenas em nós mesmos. Como eu orei essa semana para que esse tempo seja para os nossos lares um tempo de reencontros, e não um tempo de desencontros. Agora, como que a gente pode viver isso? Porque Paulo, ao lançar esse desafio, para essas duas pessoas que estavam desencontradas, resolvam o seu desentendimento, Paulo coloca isso recheado de toda a beleza e leveza do Evangelho transformador e poderoso que nos coloca numa real situação onde isso seja possível de acontecer. E eu quero ser bem direto. Isso é possível de acontecer a partir da dinâmica da nossa vida. A nossa vida enquanto pessoa, estar em Jesus. É possível a gente não viver em desencontros, mas em reencontros, solucionando de fato, resolvendo de fato os nossos desencontros, quando nós estamos em Jesus. Porque veja só como Paulo vai lançar esse desafio, né, para aquelas duas pessoas. Ele diz, tendo em vista que estão no Senhor, resolva o seu desentendimento. Agora, por que estar no Senhor traz autoridade, possibilidade real de nós resolvermos os nossos desentendimentos? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque estar no Senhor significa estar num ambiente de perdão. Simples assim. Estar no Senhor significa que nós fomos perdoados. Que a nossa dívida, que era uma dívida impagável diante do Senhor, por aquilo que Jesus fez no meu lugar, no seu lugar, tem em volta a isso tudo perdão. Perdão. Eu e você estamos no Senhor, por isso nós podemos lidar com os nossos desencontros, tendo como uma premissa a necessidade do perdão. Seja de perdoar, como também de pedir perdão. Agora deixa aqui eu deixar algo, eu dizer algo para você. A gente não precisa ficar assim, e eu não quero que você cutuque quem está do seu lado aí agora, assim, tá vendo? Você precisa me pedir perdão. Antes disso, você precisa perdoar. É verdade, porque a Bíblia não atrela em nenhum lugar. Nenhum lugar a Bíblia atrela o perdoar o outro a partir apenas do outro me pedir perdão. E não é assim mesmo. E não é assim nem na nossa dinâmica. Com a graça de Jesus, a palavra de Deus diz que Deus se movimentou em direção à humanidade que estava morta em seus delitos e pecados. Ele fez o movimento primeiro.
Antes da gente pedir perdão pelas nossas ofensas e iniquidades. Por isso, estar em Jesus é estar num ambiente de perdão, e isso torna real a possibilidade desse tempo, por mais difícil e tenso que ele seja, ser um tempo e uma temporada de reencontros e não de desencontros e rompimentos. Mas ainda, segundo, isso é possível porque se você está em Cristo, você é um pacificador. Eu, estando em Cristo, sou um pacificador. Sabe o que isso significa? Ser um pacificador é ser alguém que carrega a paz. É ser alguém que traz paz para um ambiente de confusão. E é interessante porque Paulo convoca uma outra pessoa, uma terceira pessoa, para exercer esse papel de pacificador naquela situação. Versículo 3 diz: e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres. Sabe por quê? É importante ser um pacificador, porque por vezes o ambiente está mesmo tenso entre duas pessoas e precisa de uma terceira pessoa para pacificar aquilo, para levar paz onde há tumulto, onde há confusão, onde há peso, onde há morte, onde há rompimento, onde há desencontro. Eu quero te lembrar dessa boa notícia acerca de quem você é, acerca da sua identidade. Se você é alguém que está em Jesus, então a vida dele, a vida de Jesus, mediante o Espírito Santo, está em você. E a vida de Jesus carrega o DNA, ou carrega em seu DNA a paz. Pacificador. Você é um pacificador. Por isso Jesus mesmo disse que bem-aventurados são os pacificadores. Isso significa, felizes são aqueles que carregam a paz. E você é isso. Você pode viver uma temporada de reencontro na sua casa, porque você que está em Cristo é alguém que carrega a paz. Terceiro, você pode viver uma temporada de reencontros na sua casa, porque você é alguém que encontra a sua plena alegria em Jesus, a sua plena satisfação em Jesus. Versículo 4, o apóstolo Paulo escreve: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. É como se Paulo estivesse dizendo: veja, será que vocês não estão depositando no outro algo que só Jesus pode satisfazer? Será? Será que vocês não estão depositando no outro um fardo que eles não podem carregar? Só quem pode te dar plena alegria, satisfação, é Jesus. Por isso, eu quero falar isso com você. Alegre-se no Senhor. Eu tenho mencionado isso ao longo de todas as reflexões. Nesse tempo tão difícil, nós precisamos ser intencionais no nosso relacionamento com Jesus, com hora marcada, com tempo exclusivo, profundo, porque é em Jesus que nós encontramos a nossa plena alegria. Você não vai encontrar plena alegria na sua esposa, meu amigo. Para de fazer isso, você vai matar ela. Esposa, você não vai encontrar plena alegria no seu marido. Para de fazer isso. Você vai sufocar, você vai matar. Pais, você não pode depositar nos seus filhos, no seu filho, na sua filha, o lugar de encontrar plena alegria. Você vai sufocar ele. Filhos com os pais. Lugar de plena alegria em Jesus. Quarto, nós podemos ter nesse tempo, um tempo de reencontros, porque nós somos livres para amar. Por isso no versículo 5 o apóstolo Paulo vai dizer: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Que você é amável quando você pede para o seu marido arrumar alguma coisa em casa,
que você é amável quando você pede a sua esposa para fazer alguma coisa para você, que você é amável para cobrar o seu pai, para pedir seu pai, para pedir sua mãe alguma coisa, que você é amável até mesmo para chamar a atenção do seu filho, que todos vejam que você é amável em tudo que você faz. Nós podemos, porque nós estamos em Jesus, aquele que nos amou primeiro e que nos amou com um amor livre. Sabe o que isso significa? Isso significa que você pode acordar no seu dia e dizer assim: hoje eu vou amar minha esposa, hoje eu vou amar meu filho, hoje eu vou amar minha filha, hoje eu vou amar meu marido, hoje eu vou amar meu irmão, sem esperar que isso volte até você com algum troco, como algum mérito. Sabe, nós somos livres para amar sem aquela coisa assim de eu vou fazer só para ele ver, só para ela ver como eu estou fazendo. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor de Jesus e o amor de Jesus que está em nós é um amor que nos faz amar livremente. Eu amo porque o que eu sei fazer, porque o que está no meu DNA é amar. E amar com ações. Amar com ações. E por último, quinto, sabe por que nós podemos fazer desse momento de isolamento um tempo de reencontros e não de desencontros? Porque nós não perdemos de vista a verdadeira história. Nós não perdemos de vista a verdadeira história. O apóstolo Paulo termina dizendo assim: lembre-se de que o Senhor virá em breve. Sabe o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar no apontamento que Paulo está fazendo para aquelas pessoas acerca da brevidade da vida. E é verdade, a qualquer momento Jesus pode voltar. E aí, tudo isso que a gente vive, essa grande e longa temporada, eu não estou falando só desse período de isolamento ou do coronavírus, estou falando de um mundo mau, de um mundo caído. Tudo isso vai acabar, tudo isso vai ser plenamente restaurado por Jesus. O mal será banido de vez. Eu não vejo a hora desse dia chegar. Paulo está apontando para isso. Mas ele também aponta para a brevidade do nosso tempo aqui. E eu quero trazer uma realidade para o seu coração e para a sua mente. Você não sabe quanto tempo você tem com a pessoa que está do seu lado dentro da sua casa. Esse é um fato. Isso não é sensacionalismo, isso é um fato, isso é verdade. Você não sabe quanto tempo mais você tem com quem está aí com você. A vida é curta, a vida é breve, ela é passageira. As Escrituras trabalham isso em vários momentos, em ocasiões diferentes. Tiago vai dizer na sua carta que a vida é como uma neblina. De manhã ela aparece, de tarde ela já não existe mais. Pare de achar que tudo o que está acontecendo na sua história é o atrito que você está tendo agora. Pare de achar que isso define a sua história. Não é isso que define a sua história. Não é isso que define a sua casa. Esse momento não é o que define o seu casamento. Não é o que define o seu relacionamento com os seus pais, com os seus filhos, com os seus irmãos. A vida é passageira. Em breve Jesus virá, mas a qualquer momento nós também podemos deixar de existir nesse tempo, fechar os olhos aqui. A minha oração é para que vivemos uma temporada de reencontros. Isolados, sim, mas não desencontrados, e pelo contrário, isolados, sim, mas numa temporada de reencontros. Para a gente refletir e praticar. Primeiro, você tem se interessado em ouvir as dificuldades e ou necessidades de quem está com você aí dentro da sua casa? Lembra, está tudo amplificado para você, mas também está tudo amplificado e mais sensível para quem está com você. Você tem se interessado num determinado momento do dia, num determinado momento da semana, sentar com essa pessoa e dizer aqui: ei, amor, como é que você está? O que você está sentindo? Quais são os seus sofrimentos? Quais são as suas preocupações? O que é que tem te deixado mal? O que é que tem te deixado nervoso?
Ou a sua preocupação tem sido só em mostrar para todo mundo que é você que está nervoso, você que está sensível? Não, está todo mundo. E a gente precisa começar a fazer isso, se preocupar com o que o outro também está passando. Ter interesse em saber o que o outro também está passando nesse momento. Isso é empatia. Eu vou te deixar com esse desafio. Faz isso o mais rápido possível, quem sabe hoje mesmo. Senta aí com a família e pergunta para o outro. Dê espaço para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais falarem o que é que está pegando lá dentro, o que é que está difícil, o que é que está amplificado. E um detalhe, não usa esse momento para acusar o outro não, tá bom? Não, não é isso. Não é disso que eu estou falando. Segundo, você tem sido um pacificador, uma pacificadora dentro da sua casa, no ambiente da sua casa. E aqui eu quero ser específico para aqueles que me ouvem agora e de repente você é o único seguidor de Jesus dentro do seu lar. Eu não quero colocar sobre os seus ombros um fardo, eu não vou fazer isso. Mas na verdade eu quero te dar uma boa palavra, uma palavra de ânimo, de esperança. A vida de Jesus está em você. A vida de Jesus está dentro de você. Isso significa que você é capacitado por um poder extraordinário que vem de Jesus a ser um pacificador. E agora uma palavra para todos nós, para você. Esteja à disposição, se coloque à disposição de ser um pacificador na vida dos outros, aí na sua casa. Se você está vendo que tem algo tenso acontecendo ali, não chegue para tornar o momento e o ambiente e a conversa ainda mais pesada, mas chegue para pacificar, para levar leveza. É hora de você levar os seus desencontros até Jesus. Eu termino com esse desafio. Porque Jesus é aquele que veio ao seu encontro e ao meu encontro. Sabe, se você que está me ouvindo ainda não teve esse encontro com Jesus, eu quero simplificar isso. Ter isso não significa ficar arrepiado num ambiente religioso, não. Sabe o que significa ter esse encontro? É você olhar para essa revelação de que existe um Deus que te criou, que me criou, mas que nós rompemos com esse Deus. A humanidade rompeu com esse Deus e por conta disso, tudo que nós vivemos de caótico veio a existir, porque Deus criou tudo de forma boa e perfeita, e essa decisão de desobediência, de viver por conta própria, deturpou tudo, contaminou tudo, tornou tudo disfuncional, inclusive os nossos relacionamentos. E sabe, esse Deus poderia ter nos deixado a viver eternamente dentro dessa atmosfera caótica, terrível, mas o que Ele fez foi nos amar, e Ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. E Jesus um dia se colocou diante do Pai e disse numa cruz, esse lugar que deveria ser de toda uma humanidade, eu me coloco como aquele que paga a dívida da rebelião, possibilitando assim que uma humanidade que outrora era rebelde, morta, agora pode ser adotada como filho e filha. Você pode ser adotado como filho e filha de Deus agora. Não é pelo que você faz, mas é por você confessar que Jesus é o seu Salvador, o que significa que Ele fez o que você não daria conta de fazer, que Ele pagou o preço da sua rebelião e que Ele também é o seu Senhor, que a partir de agora você vai começar a viver a sua vida sob o governo dEle, o amor dEle. Eu não estou te convidando, não estou te chamando para começar a seguir uma religião, não é disso. Eu estou te chamando e te convidando para você começar a seguir Jesus, e isso vai transformar a sua vida. Então todos nós, se você está começando isso agora, e se você quer ter esse encontro agora, basta você dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Jesus, eu quero esse negócio para mim, chega, eu não aguento mais viver por conta própria. Faz isso aí agora, e é isso que acontece. Faz contato com a gente depois, faz contato com a gente, eu quero te conhecer, para a gente caminhar junto.
E para todos nós, para você que é da Igreja Ser Amor, para todos nós, é hora de começarmos a levar os nossos desencontros até Jesus. Ele soluciona os nossos problemas. É hora da gente praticar o perdão. É hora da gente praticar a graça. É hora da gente praticar o reencontro. Não deixe o isolamento te afastar afetivamente de quem está perto. Porque é isso que está acontecendo, mas não é isso que vai acontecer com você, com o seu casamento, com a sua casa, em nome de Jesus. E o caminho é esse: resolva os seus desencontros com reencontros, ao invés de rompimentos. Você está em Jesus, por isso o perdão está em você. Você está em Jesus, e por estar em Jesus você é um pacificador. A sua plenitude, a plenitude da sua alegria está nele. Pare de espremer quem está próximo de você aí, tentando ou querendo extrair dessa pessoa redenção. Isso não vai acontecer, isso é impossível. Pare de espremer seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, tentando fazer com que esses relacionamentos sejam redentores para suas frustrações, para suas necessidades e dificuldades amplificadas. Só Jesus é redentor, e encontre plena alegria nele. Por fim, ame livremente e lembre-se, a vida é breve. Pare de perder tempo. Sabe, quero te desafiar. Dá um abraço aí quem está do seu lado, em nome de Jesus. Dá um beijo. Fala que ama. É assim que a gente muda o ambiente. E a gente pode fazer isso porque Jesus está em nós. Nós somos pacificadores. Reencontros. Reencontros. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na minha vida, na sua vida, na minha casa e na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero orar. Senhor, muito obrigado porque nós fomos encontrados pelo Senhor, e por sermos encontrados pelo Senhor, nós podemos fazer de qualquer ambiente um ambiente de reencontros. Eu oro por cada casa, por cada lar, por cada pessoa. Em nome de Jesus, onde há confusão, em nome de Jesus, onde há desencontro, em nome de Jesus, que haja paz, que haja reencontro. Essa é a minha oração. E queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Paizinho, o nosso bom Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse intensamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, trazendo para agora mesmo paz, alegria, reencontros, até que nos encontremos com Ele novamente em seu reino pleno. Amém. Amém. Espero te ver, ou saber que você está aí no próximo domingo. E não se esqueça, a gente quer gravar algo legal essa semana, então mande aí perguntas, enfim, vai lá no nosso Instagram, faz isso e espalhe essa mensagem em nome de Jesus. Amém.